The summer is magic, oh oh oh. The summer is magic, you have to imagine. O Grupo História de Sonhos, em parceria com a Rádio Barreirinha, apresenta a vocês a nossa programação. A partir do mês de agosto, às segundas-feiras será recheada com o Momento Amor Exigente, às 11 horas brasileiras. Este programa será especificamente para falar sobre os nossos comportamentos, vamos aprender muito com eles. Toda terça-feira, às 12 horas brasileiras, você tem um encontro marcado com o Cultura com Música. É um programa voltado para mostrar ao mundo os fazedores de cultura. O que está acontecendo na literatura, na arte, no cinema, na música. Puxa vida, vai rechear muito o nosso dia. A terça-feira também tem o História de Sonhos no Ar, às 19 horas do Brasil. Esse programa tem a finalidade de mostrar a metodologia GHS, que vem espalhando o mundo afora, com mais de 33 mil alunos em 32 países. Sim, vamos aprender sobre como empreender os nossos sonhos com eles. Às terças-feiras, às 20 horas brasileiras, o programa Profissões vem ao ar. E isso é novidade, hein, gente? Pois é. O programa Profissões tem a finalidade de contar os bastidores das mais variadas profissões, mostrando os prós e os contras de bate-papo delicioso com vários convidados que vão nos mostrar, sim, o porquê escolheram aquelas profissões e quais foram os desafios que enfrentaram para encará-las e tornar elas o impacto das suas vidas e de outras pessoas. Toda quarta-feira, o encontro é com a Conexão Novo Mundo, essa cooperativa inédita de palestrantes. É às 17 horas, tá? Horário brasileiro. Os palestrantes da cooperativa mostram pra gente como transformar pessoas através das palestras com valor e de conteúdo personalizado. Sempre vamos aprender com eles, porque são mais de 100 palestrantes falando aqui em algum momento do programa. Toda terça-feira você tem um encontro marcado com a Vida por um Filho, onde Flávia Dambrauskas conta pra gente histórias de superação. E esse programa já está no ar, às 14 horas brasileiras. Vale muito a pena. O sábado você vai amanhecer tomando um café. É o Café do Empreendedor, às 7 horas brasileiras. Ana Causo e Luiz Fernando Coelho têm a finalidade de apresentar empreendedores de sucesso mundo afora. Sim, esse programa tem um foco, mostrar os empreendedores da língua portuguesa. Não importa em que país eles estejam, mas que sejam falantes do nosso idioma e como eles estão construindo os seus empreendimentos. É uma ótima oportunidade de aprender com quem sabe fazer. Essa é a Rádio Barreirinha, líder de audiência, Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Rádio Barreirinha, embaixadora da música portuguesa. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Onde houver um português, nós também estamos lá. Olá, todo mundo! Bem-vindos à Rádio Barreirinha! Estamos falando aqui do Brasil, mas diretamente para toda a Europa, trazendo para vocês a nossa querida cooperativa Conexão Novo Mundo. Estamos aqui para mostrar para vocês aquilo que tem de mais eficiente, de mais moderno. Quando a gente fala do quê? Desenvolvimento humano. E é claro, tenho duas pessoas muito especiais aqui hoje que estão falando com a gente e que vão transmitir para você, caro ouvinte. Lembrando, participe, mande sua mensagem, coloque aqui, tem o número do WhatsApp, escrevam para a gente, que a gente responde nesse ou em outro momento, mas sempre atendendo você. Afinal, nós fazemos esse programa para vocês, que estão em todos os lugares do país. Não é mesmo, Selma? Olha que delícia! Boa tarde, bom dia e boa noite, né? Lembrando que na semana passada a gente fez essa brincadeira e eu vou continuar, porque afinal você pode estar em qualquer lugar do mundo, não é? E, gente, todos são maravilhosos, mas o de hoje vai ser, ó... Mas antes, vou pedir para o nosso querido
Aníbal Teixeira, fala um oizinho para vocês, né? Olá, tá Aníbal? todo mundo aí, queridos amigos da Rádio Barreirinha, programa Conexão Novo Mundo, todas as quartas-feiras, às 17 horas, horário do Brasil, e depois, 20 horas Portugal, 21 horas França, e a você que está aí espalhado pelo mundo, conecta com a gente, isso mesmo, porque aqui é Conexão Novo Mundo, e eu vou estar sempre aqui perguntando, tá todo mundo aí? Bora apresentar nossa querida convidada hoje. Zu, por favor. Tá todo mundo aí? Pois é, a fala, Tony, gente, você já percebeu que ele não quer dormir, né? Qualquer horário ele fala, 7, 8, 10, 11, tá tudo certo, e vamos embora. E essa alegria é contagiante. E nós vamos hoje ter realmente, como a Selma falou, uma pessoa muito especial que vai estar aqui conosco. Vai ser nossa entrevistada de hoje. Nós vamos falar de um assunto muito importante que nós sabemos que é necessário em qualquer lugar do mundo. Então, essa pessoa, ela vai... Já vou dar um spoiler, tá? Ela tem algumas coisas que ela faz que realmente é inacreditável e é o diferencial quando a gente precisa falar sobre inclusão. Então, quero receber com muito carinho aqui conosco, Agda Mendes. Ai, gente, que legal estar com vocês na Rádio Portugal Barreirinhas, que honra estar sendo entrevistada pelo Aníbal, pela Selma e pela Zuleika, e fazer parte desse momento faz muita diferença na vida da gente quando a gente fala sobre inclusão. E a inclusão é a minha pauta, é a minha vida, é o meu trabalho, é o meu propósito. E quanto mais espaço a gente tiver para falar sobre inclusão, melhor. Quanto mais informação, melhor. Quanto mais a gente falar, mais pessoas estarão incluídas nesses processos sociais. É isso aí, gente. Já viram o que vai acontecer aqui hoje, né? Ela só começou a falar aqui e nós sabemos que nós vamos aquecer. Lembrando, gente, a Cooperativa Conexão Novo Mundo, ela traz para vocês o que a gente chama de curatoria, ou seja, qual é o problema que você tem, qual é o problema que a sua empresa tem. A equipe de palestrantes vai até a sua empresa, vai verificar, online ou presencial, vai mostrar para vocês, acompanhar e depois oferecer as melhores soluções para que a sua empresa possa desenvolver isso. E vocês já viram que nós já estamos trazendo tantos temas diferentes. Cada semana nós trazemos algo que vai realmente fazer a diferença, impactar a sua empresa e todos aqueles que estão aí hoje. Nós vamos estar falando de inclusão. A Agda já tem o spoiler do que ela está falando, mas como eu conheço um pouco mais a Agda, eu já vou puxar o assunto que eu quero. E não quero nem saber, tá? Aníbal e Selma, vocês que acompanham aqui, porque meu papo com a Agda já faz tempo, então eu posso falar. Agda, vamos lá, eu quero que você fale uma coisa que você sabe que me encantou logo no começo, quando a gente se conheceu, que é falar sobre a ecoterapia. Conta pra gente que palavrão é esse tão gostoso. Essa é a minha vida. Eu amo falar sobre ecoterapia. E para quem está aí em Portugal, nós temos um trabalho aí em Portugal de ecoterapia muito, muito, muito importante. E a ecoterapia é uma atividade, é uma prática terapêutica que utiliza o cavalo como instrumento terapêutico. E o que faz? Ela trabalha com profissionais de todas as áreas, é uma atividade multi e interdisciplinar, e atende pessoas com vários tipos de transtornos, de deficiências, com transtornos de ansiedade, depressão, pessoas que têm problemas de Alzheimer, Parkinson, para pessoas que têm problemas de aprendizagem, para pessoas que têm problemas de intestino, problemas cardiorrespiratórios, para problemas muito variados. E muito importante que ela faz realmente a inclusão. E eu digo isso para vocês, porque quando começou a se falar sobre inclusão na década de 80, final de 80, início de 90, foi quando a ecoterapia chegou no Brasil. E um pai de um praticante, ele disse para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Águida, a ecoterapia, ela é realmente
a única atividade que até hoje eu tenho a certeza que é inclusiva. Aí eu disse, como assim? Sim, porque aqui a gente trabalha com potencial, a gente trabalha com habilidades. E muito mais importante do que qualquer coisa, quando vocês conversam conosco, vocês não perguntam o que o filho da gente tem. E quando vocês colocam ele no cavalo, ninguém está preocupado com a deficiência. As pessoas estão aqui, os ecoterapeutas estão preocupados com a eficiência, em tornar possível algo que muitas vezes é inimaginável, que é andar a cavalo e com um processo terapêutico. E isso foi uma coisa que me tocou muito, porque a inclusão é algo que, mesmo agora no século XXI, ela ainda é uma questão que falta muita informação, muita informação. E a gente precisa muito falar sobre isso. E a ecoterapia, ela inclui as pessoas de uma forma tão bonita, que há um tempo atrás se falou também sobre essa questão, o que diferencia, né? O que diferencia a ecoterapia de outras práticas? Que qualquer pessoa pode montar a cavalo. E o que diferencia a ecoterapia da equitação ou de outra atividade é que quando o cavaleiro está a cavalo, quando ele apeia do cavalo, um cavaleiro anda na cadeira de rodas e o outro cavaleiro sai andando. Porque quando a gente está a cavalo, ninguém sabe quem é deficiente ou não. Ninguém. E realmente é isso, gente. Então, o cavalo e a ecoterapia, eles fazem um processo de inclusão fantástico, mágico, porque quando a gente vê as pessoas a cavalo, a gente vê um brilho diferenciado. É outro brilho, é outra vida. É tu olhar as pessoas de cima. Tu não olha mais as pessoas embaixo. E eu estou falando isso porque cadeirantes que olham as pessoas sempre do umbigo para baixo. E quando está no cavalo, eles olham as pessoas para cima. E isso é muito legal. Quando a gente olha as pessoas de um outro patamar e olha a vida numa outra perspectiva, que é além do horizonte. Não sei se é por aí, e eu sou apaixonada. Se eu falar demais, vocês me avisem. Não, imagina, você aqui pode tudo. Vamos lá. Águida, confesso que assim, eu que sou leigo no assunto, quando se fala de ecoterapia, me vem na cabeça logo aquela parte da coordenação motora, né? O trotear do animal faz com que realmente a pessoa, o cavaleiro, esteja ali fazendo algum tipo de exercício, alguma fisioterapia. Me surpreende quando hoje eu escuto que é para Alzheimer, que é para Parkinson. Quer dizer, a gente sempre, eu tinha sempre um olhar voltado para a parte motora. Pura ignorância mesmo da minha parte. Mas, assim, essa ligação que você fala do cadeirante ter um olhar de cima, algo que ele é reportado de algo que ele não tem no dia a dia dele e tudo mais, e na questão do dia a dia de outras pessoas deficientes. Qual é a maior ligação? É do animal para com o cavaleiro? De onde chegou essa narrativa pensar em pôr um cavalo no tratamento de alguém? Aníbal, isso que tu está falando é muito legal, porque o cavalo, ele vem junto com os homens. E o Hipócrates, ele já indicava a equitação para pessoas, para os pacientes deles que tinham insônia. Então, a ecoterapia, a equitação, ela vem... o primeiro texto que tem sobre equitação pedagógica é de 3.000 a.C., com os hititas. Então, é uma coisa muito antiga. Que a gente... Exato, que a gente fala, às vezes, nossa, é uma coisa tão recente. Não, ela é muito antiga. Ela vem com a gente, ela acompanha o mundo, né? Os cavalos acompanham a evolução da humanidade. E essa questão da ligação é essa. Quando é que ela surgiu como tratamento terapêutico? Nas guerras, no pós-guerra. Quando acontecia, por exemplo, na Europa,
dos soldados, dos oficiais saírem com transtornos pós-traumáticos da guerra, com mutilações, o que se fazia? Se colocava no cavalo. E aí eles começaram a perceber dentro do exército a diferença das pessoas que estavam a cavalo, das pessoas que não montavam a cavalo. E aí tem uma relação afetiva também, porque realmente, eu digo para vocês com toda certeza, sem medo de errar, o cavalo, ele tem uma relação mágica com a gente. E por que eu digo isso? Porque eu tive o prazer de assistir às aulas do Monty Roberts aqui no Brasil. A primeira vez que ele veio ao Brasil, eu fui assistir às aulas dele em Brasília. E o que aconteceu? Lá, ele falou do método, ele falou da questão do cavalo, como trabalhar o cavalo, como extinguir determinados comportamentos no cavalo. Só que uma coisa era ele dando a aula. Quando ele montou a cavalo, e ele tinha na época 72 ou 75 anos, a diferença de postura, o brilho no olhar, porque quando a gente monta a cavalo, tu faz uma retificação de postura. Então, se tu tá meio de lado, o cavalo, tu tem que obrigatoriamente, eu tô fazendo aqui um movimento para vocês entenderem, ele te coloca numa posição adequada, ele te coloca na linha média, que a gente chama na fisioterapia, né? Essa é uma... E aí, o que acontece? Tu tem uma outra postura. E realmente, gente, quando a gente tá a cavalo, nós temos uma outra postura. E foi aí que surgiu a ecoterapia, a equitação terapêutica, a partir dos soldados que ficaram mutilados com os transtornos, e aí começou a se fazer estudos na Europa, principalmente na França com Tissot. É bem interessante, né? Normalmente é esse o caminho mesmo, é sempre nas guerras, e que tem as descobertas para que a gente possa evoluir, né? Que a ciência possa evoluir, a medicina principalmente, né? Mas, Agda, eu estava aqui pensando, porque eu conhecia como Aníbal muito mais a questão motora mesmo, que principalmente para os pacientes neurológicos, né, que a gente trabalha e tudo mais, né, para retificação, para equilíbrio, né, tem uma série de coisas, né, que os benefícios são inúmeros, e aí eu fiquei pensando aqui a respeito da depressão. Aí viajando, claro, né, porque daí a gente começa a pensar e viajar, e aí para eu não viajar tanto assim sozinho, eu queria que você viajasse comigo, né, lógico. Então, porque para depressão, eu fiquei pensando, bom, é legal o processo de retificação, né, o reflexo de retificação, para que ela possa, né, se reerguer, o olhar de forma diferente, né, porque a estrutura, um novo olhar e tudo mais. E qual mais os benefícios para a depressão, para a ansiedade? Eu fiquei curiosa. Isso é muito legal, Selma, sabe por quê? Porque o que acontece? Quando a gente faz a retificação da postura, tu melhora o batimento cardíaco e a respiração. Sim. E o ansioso, ele tem uma respiração diferente. Quando o que faz a depressão? Ela te coloca sempre numa postura para dentro. Quando tu anda a cavalo, ele te coloca numa posição de altivez. Quem monta a cavalo tem uma postura diferente. A gente tem uma postura altiva, porque tu tem que ficar no cavalo ereto. E o que faz? Tu movimenta, tu tem sempre o mesmo ritmo. O cavalo tem um ritmo sempre igual. Então, se ele tem uma frequência, como a gente chama, uma frequência baixa, ele vai te acalmando. Mas, por exemplo, se é uma pessoa muito agitada, a gente coloca um cavalo com uma frequência alta, que ele obrigatoriamente ele vai ter que parar e entender o que está acontecendo. Porque aonde é que começa a ligação do nosso corpo com o corpo do cavalo pelos músculos esfincterianos? E aí sobe pela medula e aí vai para o cérebro, e do cérebro ele vai para o corpo inteiro a informação. Então, como é sempre o mesmo ritmo cadenciado, ele faz com que melhore respiração, batimento cardíaco, tu te organiza para aquilo que tu está fazendo,
melhora a atenção, a concentração. Então, quando tu chega ofegante. Quando tu sai, a tua frequência está super tranquila, está normalizada, a pressão, tudo é diferente. E tu sai do cavalo com uma sensação de bem-estar. Ele melhora a tua autoestima, a tua autoconfiança, a tua autoimagem. Quando tu, por exemplo, no picadeiro, a gente tem um espelho enorme. E aí, quando a gente se olha no espelho montada, aí a pessoa tem a visão completa dela no cavalo. Então, ela se olha e realmente a gente fica muito mais bonito a cavalo, gente. Eu tenho que confessar para vocês. Eu me acho poderosa. E é isso que o cavalo faz. Ele te dá esse poder, essa capacidade de tu olhar a vida diferente. E é isso que faz na depressão e ansiedade, é olhar a vida diferente. Que legal. E você, cara ouvinte, que está ouvindo exatamente essas histórias, você conhecia a ecoterapia? Sabia tudo isso que ela pode proporcionar? Que não é só uma questão motor, e também, olha, falamos agora de ansiedade. Estamos aqui com a Acta Mentes, diretamente do Brasil, com os meus queridos colegas Aníbal Teixeira e Selma Costo, falando sobre o tema de inclusão. E a Acta Mentes está falando sobre ecoterapia. Você tem alguma pergunta? Tem algum comentário? Mande para a gente. Nós estaremos respondendo para vocês, perguntando, questionando. Se a gente souber, a gente já responde, senão a gente pesquisa e depois responde. Mas aqui ninguém fica sem resposta. O importante é você participar de tudo isso. E, Aguida, eu vou te contar uma coisa. Desde pequena, eu adoro andar de cavalo. Eu não sei se isso a gente chegou a conversar algum dia. E sempre, quando eu entrava no cavalo, eu sempre tinha essa satisfação, né? Essa sensação de poder. E nada a ver com a inclusão, mas sim só memórias de criança, e quando você estava falando, me trouxe. Meu pai gostava muito de andar de cavalo, e ele ensinou as filhas, enfim. É muito bom quando a gente está nesse patamar. E a questão é o seguinte, nós, que eu vou falar para você, nós que estamos no chão, quando a gente sobe, a primeira sensação é de medo, porque a gente não sabe se vai cair, que lado que vai cair, como que faz, que não faz. E de repente, a gente vê pessoas que têm alguma deficiência, que têm alguma necessidade, e que entram no cavalo e que quebram esse medo de uma forma espetacular. Isso eu já ouvi você falando sobre essa queda do medo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que essas pessoas que já têm algo diferente perante a sociedade conseguem perder esse medo de subir no cavalo? Essa pergunta é sensacional, Zuleika, porque o medo, ele faz parte do cavalo, faz parte da equitação. Por quê? Como tu bem disseste, a gente monta e não sabe para que lado cai. Por quê? Porque é uma base móvel. Ele está sempre em movimento. E eu lembro que uma vez um cadeirante, ele olhou assim para montar no cavalo, ele tinha uma dificuldade muito grave motora, ele tinha o que a gente chama, ele tinha uma espasticidade, que é aquela rigidez muscular, que às vezes era difícil dele ter um tônus mais normal, né? Vamos assim. Aí, o que aconteceu? Quando ele chegou no cavalo, ele olhou e disse assim, ei, mas que bicho bem grande. E aí, ele disse, realmente ele é enorme, porque ele tem 300, 400 quilos, e aquele bicho não para de se mexer nunca. E esse cara, ele não para de se mexer. Aí a gente olha assim, não, por que ele não para de se mexer? Porque ele está vivo. Só que ele não pode fazer, estou com coceira aqui, estou com coceira ali. Ele pega a cola e vai, pá, pá, e a cola. E aí, às vezes, se tu tá ali, tu leva uma... Eu já tomei cola na cara, assim, de estar perto e pá, e vem, e a cola dói, gente, dói. E aí, gente, olha só, para a mosca. Tu não sai daqui, né, a mosca? Ele faz assim. Aí ele disse, cara, esse bicho não para de se mexer. Aí a gente contou para ele, ó, vou contar um segredo para ti. Tá vivo, não para de se mexer, e ele não tem mão para tirar a mosca. Aí ele nos olhou assim, é mesmo? E aí o que tu faz? Quando é uma pessoa que tem uma deficiência física motora, vamos falar da parte motora, o que acontece? Ele faz o movimento, o cavalo faz o movimento e ele tem um reflexo, que é de
de flexão. E quando ele faz a flexão, ele faz uma espasticidade, que é aquela rigidez muscular. E aí, o que acontece? No cavalo, no início, ele trabalha muito mais a espasticidade, ele trabalha muito mais essa rigidez. Quando ele vai andando no cavalo ao passo, e é importante isso que a gente pensa, assim, o cavalo ao passo é a andadura terapêutica. E o que é andadura terapêutica? Por que é andadura terapêutica? Porque ele tem uma mesma frequência e ele faz uma mesma passada sempre. Então, o estímulo é igual sempre. E é por isso que ele é bom, porque daí ele vai relaxando. E aí, aquele cara que está lá todo cheio de medo que a gente fica, ele vai relaxando, 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 e aí a gente fala no que ele entra numa eutonia, ele tem um tônus normal. E aí, tudo isso faz com que ele olhe a vida mais relaxado, que ele olhe a vida mais numa boa, e que ele entenda que o medo faz parte da vida. Mas ele, como cadeirante, ele faz uma coisa que muita gente não faz, que é transpor o medo, tá no cavalo, o cavalo se mexeu, mas mesmo assim ele continua ali. E o mais importante é que ele faz uma atividade que muitas vezes as pessoas têm pânico, medo, e ele não, ele vai lá e faz. E sai dali muito mais motivado, muito melhor, e aí o que acontece também? Ele vai fazer outras atividades que ele não fazia antes, porque ele tinha medo. Quando ele monta cavalo, ele diz, bom, se eu monto um bicho de 400 quilos, eu domino e não caio, o resto para mim, ó, não tem a mínima, eu vou me embora e vou fazer as coisas. Estamos aqui com a Águida Mendes falando sobre inclusão, ecoterapia. E fiquem aí, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Rádio Parreirinha, programa Conexão Novo Mundo. Olha, gente, eu aproveito a oportunidade para apresentar a vocês o Instituto By Amazing. Sim, é isso mesmo. Eles dão devida importância à precificação, pois eles entendem que quando equilibram lucro e competitividade, valorizam o seu trabalho. Controlando melhor as suas métricas e indicadores em estratégias bem sólidas. Então, tome a decisão mais importante para você e para a saúde da sua empresa, para o crescimento efetivo e também com ganhos de sustentabilidade, posicionando-se no mercado e entendendo melhor a sua concorrência. O valor percebido junto ao seu cliente. É só falar com o Aníbal Teixeira, ele é mentor financômico. E o Instagram do Aníbal é muito simples, viu, gente? É anibalteixeira.oficial, @anibalteixeira.oficial. O telefone para contato é o 5511 93001 9883. Mas se você que preferir, pode mandar também para eles um e-mail, teixeira.anibal6412@gmail.com. O Instituto By Amazing, inclusive, é o patrocinador da Conexão Novo Mundo deste mês. Estamos de volta com o programa Conexão Novo Mundo. Hoje, com a presença do Aníbal Teixeira, o Selma Cosso e Águida Mendes, para falarmos sobre inclusão. Quem não assistiu o primeiro bloco, volta depois lá para assistir. E olha só do que a gente falou. A Águida está falando sobre ecoterapia, sobre inclusão e todos os benefícios que trazem para o ser humano. Além disso, não são somente os problemas motores, ela falou de ansiedade. E no final, comentou que até a questão do medo ajuda muito nesse desenvolvimento e nessa percepção. Mas no final da fala dela, ela tocou num assunto que é a especialidade da Selma, e eu vou pedir para a Selma já comentar, que ela falou sobre eutonia. Selma, com você. Bom, primeiro, eu fiquei feliz que alguém comentou, né, gente? Porque nunca ninguém conhece. E o que a Águida faz é a eutonia, né? Que a gente usa a parte física e emocional de tudo isso. E me faz lembrar porque, assim, eu tenho uma deficiência. Mas antes de ter uma deficiência, Águida, eu vou contar que eu caí do cavalo. Literalmente.
quando eu era criança. Não tinha rédea nem nada, né? Não tinha a sela. E aí, estava no pelo só, e bateram no cavalo para ele fazer o trote, né? E não me contaram que bateu, então eu não segurei, imagina só. Levei um belo de um tombo, mas eu continuei sem limites, não tem jeito. Mas voltando à ecoterapia, o que eu acho legal é falar da história do limite e do medo. Porque quando a gente tem a deficiência, né, agora um relato pessoal, inclusive, quando a gente tem a deficiência, a gente fica no limite entre o limite e o limitado. E eu entendo que quando a pessoa faz e consegue, ele percebe que ele pode ter uma série de limites, mas ele não é mais limitado. O que muitas vezes acontece, que eu percebo, é que os familiares nem sempre, claro que numa terapia, numa ecoterapia, eles incentivam, mas se fosse por fora, eles não incentivam tanto assim, né? Para você desvencilhar esse limitado do limite, né? Então, eu acho que fica bem aqui, e eu acho que a ecoterapia mostra de uma outra forma, um novo olhar. E é claro, o que você acabou de dizer tudo, a gente faz, né? A eutonia faz e as terapias somáticas fazem de uma outra forma. Mas, assim, quem gosta de andar a cavalo vai achar muito mais gostoso. Mas quem não tem a possibilidade, o que ela disse, a colher de pau ajuda. Que legal, que bacana. Mas sabe o que me chama a atenção? Eu também já caí de cavalo, viu? Ah, viu? Ah, não sou só eu. Em um ano, eu já caí de todas as formas possíveis e imaginárias, tá? Porque eu amo cavalo também, eu tô no time da Zuleika. Você cai, você levanta e bora lá. Sim. Mas eu tinha um ano, eu já escorreguei pelo pescoço dele e caí de boca, enfim, várias situações. Mas é assim, voltando para essa linha do paciente e animal. Vocês treinam esse animal antes de colocar? Ele vem de uma raça já que tem esse sistema, que nem o trotador para trotear, o manga larga para correr num jockey, ou existe um treinamento antes do animal? E a segunda pergunta, Águida, já aproveitando o gancho, por exemplo, a gente está falando muito do apoderamento desse paciente em se sentir ali numa posição e tudo mais. E esse cuidado em relação a ele não cair, porque eu acho que o medo, da mesma forma, para nós, deve ser assustador, deve ser muito mais difícil o retorno, a retomada desse exercício. Eu fico imaginando para um paciente depois voltar a criar essa confiança dele para com o animal. Como funciona tudo isso? É lógico, o cuidado com ele não cair é evidente, mas como funciona todo esse trabalho? Ah, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm a ideia, e no Brasil, as pessoas têm a ideia que cavalo velho é bom para ecoterapia. Cavalo velho, ele claudica, ele faz isso aqui, porque está velhinho. Cavalo velho, às vezes, ele dá aquele tropeção. O que acontece? A gente tem que ter um cavalo que tenha uma andadura boa, que ele tenha, que ele seja calmo, que ele tenha o que a gente chama de uma frequência boa, média, alta, baixa, para que a gente possa fazer o trabalho. Treinar esse cavalo, isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala em ecoterapia, tem muitos pacientes que são autistas, tem muitos, e eu estou falando, agora eu vou falar de crianças, tá? Para que a gente possa entender o treinamento. Então, por exemplo, eu já atendi criança a cavalo de precisar montar e a criança girar no cavalo. Gira, ela faz 360. E aí, o que tu tem que ter? Tu tem que ter um cavalo que aceite isso. Tu tem que ter um cavalo que, por exemplo, eu já tive situação de uma criança chegar e morder o pescoço do cavalo. Eu já tive situação da criança estar lá o cavalo, porque o cavalo, ele movimenta
As orelhas, porque ele está atento, a orelha significa o movimento da orelha, que ele está atento ao que está acontecendo no entorno dele, porque ele é uma presa, então, como presa, ele tem que cuidar. E aí, o que acontece? A criança está lá, não sei o quê, e botou a orelha na boca e mordeu. E o cavalo ficou parado. Parado. Por que ele ficou parado? Porque a gente profissional não morde o cavalo, mas a gente faz todo o processo para que ele entenda que aquilo faz parte. Só que o cavalo, ele tem uma coisa muito sensitiva, é do animal. Quando a gente está com as crianças a cavalo, montada nele, ele não se mexe. Ele não se mexe. Não se mexe, ele fica parado, esperando. E isso, guris, é uma coisa assim que acontece o tempo inteiro. A criança está agitada, o que o cavalo faz? Ele para. Simplesmente ele para. E aí a gente diz para a criança, olha, vou dizer o Bilu está aqui te esperando, mas ele tá preocupado. O que está acontecendo contigo e tu está te movimentando? O Bilu não está entendendo o que tu quer. Aí eles param, se organizam e voltam ao trabalho. E isso por quê? Porque a gente treina o cavalo. A gente treina, o Bilu, eu estou falando para vocês que era um cavalo que ele obedecia à voz. E quando a gente estava com ele, a gente liberava as rédeas e ele nos seguia. E olha que história linda que eu vou contar para vocês agora. Essa é a minha paixão. Uma vez estávamos eu e a fonoaudióloga conversando dentro do picadeiro, falando sobre o trabalho, conversando sobre o que tinha acontecido na sessão. E esse Bilu, que era um cavalo maravilhoso, ele estava dentro do picadeiro solto. E aí a gente começou a conversar e eu olhei para trás e o Bilu atrás da gente. Aí eu disse, Lenora, vamos fazer um negócio, tu só faz o que eu te mando, não pergunta nada. Aí ela me olhou assim, só faz o que eu te mando. Agora continua caminhando. Aí ela, agora a gente vai para a direita. Agora tu para, dá um passo para trás. Agora tu vai correr. Aí ela me olhou assim, a Águida pirou, né? Gente, o Bilu estava nos seguindo. Tudo que vocês faziam, ele repetia. Tudo. E eu ouvi o comando da voz, era alto para parar, passo para andar, trote para trotar e galope para galopar. Ele entendia isso. E mais ainda, guris, ele era um cavalo que aceitava ser montado por um cachorro. Ah, era muito lindo. Eu tinha um cachorro vira-lata, o Pepe. O Pepe era o astro da ecoterapia. Por que ele era o astro? Porque eu dava aula para os universitários e aí eles iam lá fazer uma prática. Eu fazia a teoria na faculdade e a prática era no cavalo, lá no centro. E aí, guris, o pessoal não queria montar. Claro, tinha medo, pânico, pavor, já tinham caído, tinham histórias, né, para contar. Então, o que a gente fazia? Colocava o Bilu na rampa, que a gente tem uma rampa de acesso, e o cavalo tem que entender que ele tem que parar ali na rampa, não pode se movimentar enquanto o praticante não chega. Ele tem que entender que ele tem que esperar o cadeirante, ele tem que entender que, por exemplo, a cadeira ela vai se movimentar e a gente vai ter que fazer todo um acesso desse praticante no cavalo, e tudo isso ele tem que entender. E aí, o que a gente fazia com o Pepe? Também foi uma coisa que a gente descobriu aleatoriamente. O montou no Bilu, Pepe, vai para a rampa. O Pepe subia na rampa, o Bilu parava, e a gente dizia para o Pepe, monta. O Bilu parado, eu tenho fotos para comprovar. E aí, o Pepe montava no Bilu e fazia uma volta no picadeiro. Depois a gente perguntava para o pessoal, e aí, galera, quem quer montar primeiro? Eu. Pô, se o cachorro montou, eu vou também. Então, isso que o cavalo precisa entender essa linguagem, ele precisa entender que tudo aquilo que está acontecendo não vai fazer mal para ele. E isso é um treino, isso é um trabalho todos os dias. E uma coisa importante que a gente tem que falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que o treino do cavalo não é só no dia do trabalho. O treino do cavalo é de segunda a domingo, porque o cavalo precisa entender o que ele tem que fazer. Ele tem que ter a rotina.
Ele tem que ter a rotina. E aí eu já me perdi, porque eu não lembro mais qual era a segunda pergunta, Aníbal. Não, na verdade eu perguntei se ele tem uma raça específica para lidar com esse paciente. Ou basta o Não treinamento existe de vocês? Não, a gente tem que treinar esse cavalo, ele tem que ter, assim, a gente faz uma média, assim, que ele tem que ter 1,59 m, ele tem que ter uma andadura boa, ele tem que ser um cavalo que não seja, como é que eu vou explicar? Ele tem que ser dócil, ele tem que ter um temperamento dócil, ele tem que aceitar esse trabalho. Então, a gente faz uma seleção de cavalos. Por exemplo, nós tivemos, quando a gente abriu o nosso centro, chegou um caminhão com 20 cavalos. Desses 20 cavalos, nós selecionamos 10 cavalos. Desses 10 cavalos, 8 ficaram para ecoterapia. O restante foi para equitação, porque tem que ter todo esse cuidado. Então, isso é muito importante. A raça não é o mais importante é todas essas características e o comportamento. E que dureza, né? Agora, com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque ouvintes, aqui quem é brasileiro já entendeu pelo sotaque da Águida de onde ela é. Mas é assim, com tudo que o Sul sofreu com a catástrofe e tudo, a perda de animais foi inevitável. Então, fico imaginando que grande vazio vai ficar no ecoterapia, né? Até treinar de novo esses animais e tudo mais. Mas a Zuleika tá louca para falar. Não, na verdade sou eu que vou falar. Lá. Bora! Não é, gente? É assim. Que fantástico, hein? Essa história, né, das habilidades todas que o cavalo tem que ter, assim, eu achei incrível, não sabia. E você, nossos amigos ouvintes, tem perguntas, mensagens? Gente, não esqueçam de perguntar para a gente. Aproveitem a oportunidade. E é claro, se a gente não souber, nós vamos atrás para saber direitinho e, é claro, responder da melhor forma possível, né? Não é, Aníbal? Claro, isso mesmo. E agora, eu acho que assim, a gente podia agora passar a Águida para aquele processo que ela saiu de toda aquela linha de cavalos, de cuidado com esses pacientes, porque esse paciente cresceu, gente, e ele quis ir trabalhar. E aí, Águida, o que levou aí para essa linha de inclusão dentro das empresas? Esse carinho de educar o empresário a aceitar esse colaborador, esse funcionário que está louco para trabalhar, mas não via vaga, não via espaço para ele. Ai, que show! Até que enfim! Vamos falar de trabalho. Essa galera precisa trabalhar, gente, pelo amor de Deus! Tem que dar espaço. É isso que a gente tem que falar. As pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas são pessoas com capacidade, elas não são incapazes, muito pelo contrário. Quem monta num cavalo de 400 quilos pode fazer qualquer coisa. A gente precisa, na verdade, oportunidade de mostrar a capacidade das pessoas. Porque, olha só, eu trabalho no consultório e eu estou atendendo adolescentes que estão fazendo faculdade. E são pessoas que têm algum tipo de deficiência. Mas o que eles estão querendo? Futuro. E qual é o futuro? É trabalhar, ir para dentro de uma empresa, fazer a vida deles. Porque, gente, o empresário que está aí nos ouvindo, ele tem que entender que são pessoas como todas, como qualquer uma. Não tem, a diferença é se anda de cadeira de rodas, se vai precisar de um audiovisual, se vai precisar de uma bengala, se vai precisar de algum acesso. Isso faz parte, isso obrigatoriamente a gente tem que dar essa acessibilidade para eles. E o que acontece? Se você, na sua empresa, tem alguém por exemplo, com um cego, com baixa visão, alguém com autismo, você tem que saber como vai trabalhar com ele, você precisa conhecer essa pessoa.
É simples, é saber que muitas vezes você não vai poder falar com essa pessoa como você fala com qualquer outra. Por quê? Porque, por exemplo, vamos falar do autismo, tá? O autista, ele tem um comportamento, um espectro, tá? O que acontece? Ele não sabe brincar, porque tudo para ele é concreto. Ele entende, mas ele vai achar muitas vezes que aquilo que está se falando é verdade. Tipo, eu não vou sair hoje nem que chova canivete. Ele vai entender, às vezes, que como é que ele vai sair de casa se chove canivete? Né? Então, a gente tem que cuidar a forma como fala. A gente não usa a linguagem figurada com ele. A gente usa palavras claras, ordens claras, assertivas, para que ele entenda o que ele vai fazer. Por exemplo, se ele chega no trabalho, então o RH contratou a pessoa. Se ele tem que chegar às 8, ele vai chegar às 8. Se ele tem que sair meio-dia, ele vai sair meio-dia. Ele não sai 1 minuto para o meio-dia, ele não sai 11h59. Se ele tem que chegar às 14, às 14, se o que tu disser para ele fazer, ele vai fazer. Ele é uma pessoa que tem condições plenas de executar tarefas, desde que a gente saiba como falar com ele. E aí, gente, eu faço esse trabalho junto com as empresas, eu vou na empresa, eu faço conversa, eu explico para o empresário, para o CEO, para o RH, que está contratando essa pessoa, como é que ele vai trabalhar com essa pessoa. Porque o que é importante nesse trabalho é que as pessoas entendam que é uma pessoa que vai agregar um valor absurdo na empresa, que vai mostrar outra visão de vida, outra visão de mundo. E isso, gente, é uma coisa muito importante, é a diferença no olhar também da empresa enquanto cliente, porque é uma clientela que está aí pronta para consumir, está pronta para o emprego, para o trabalho, mas e aí a gente tem que ter a oportunidade, tem que mostrar a capacidade, tem que mostrar o valor, e isso são coisas que a gente vai mostrando. E quando a gente tem esse colaborador dentro da empresa, a empresa ela tem uma outra visão de vida, ela tem uma outra visão de mundo. A gente olha, e isso eu vou dizer para vocês assim, sem medo de errar. Quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, independente se é uma deficiência intelectual, física, cognitiva, enfim, são pessoas que olham um mundo diferente. E, às vezes, a empresa está tão automatizada, a equipe tem que fazer aquela meta, e tem que ser tudo daquele jeito. E a pessoa com deficiência, ela pensa fora da caixinha. Sabe por que ela pensa fora da caixinha? Porque ela não vê o mundo do jeito que a gente vê. E aí, tu tem um cara lá na tua empresa que diz assim, opa, mas olha aqui, ó, se vocês olharem por esse lado, gente, isso abre horizontes, abre perspectivas. E aí tu olha, não, realmente, e a empresa, você que está aí, empresário, nos escutando, você não sabe que você tem no mercado uma demanda específica pronta para consumir, e não tem onde consumir, gente. E não tem lugar para consumir. É viagem, é passeio. Eles querem casar, eles querem se formar, eles querem ter a casa deles, eles têm visão de futuro. A gente fala tanto em visão de futuro. E hoje, gente, eu vou contar para vocês. Hoje, saiu uma pesquisa em 2020, nos Estados Unidos, feita pelo governo americano, que falava que em 2023 teriam 36 nascimentos e um desses seria diagnosticado com autismo. Nós estamos em 2024. E já é real, já existe isso. E o mais preocupante de tudo, que todas as famílias, segundo essa pesquisa, terão alguém com algum tipo de deficiência e autismo. Então, assim, neto, sobrinho, filho, nós teremos nas nossas famílias alguém com algum tipo de deficiência. E aí, galera, o que a gente vai fazer com esse pessoal que está aí, que vai consumir, que quer consumir? E a empresa que vai fazer o quê? Não vai ter mercado para eles? Não vai ter
turismo, não vai ter roupa, não vai ter viagem, não vai ter casamento. Eles casam entre eles, eles constroem vidas entre eles. E aí a gente tem um mercado que os empresários têm que abrir para nós. Por favor, abram o seu coração e vocês vão ver a diferença na vida da empresa de vocês. E eu tenho certeza que o caminho vai ficar muito mais fácil para o empresário que ler o livro que a Águida... Ela esqueceu de contar o principal, gente. A Águida escreveu um baita de um livro junto com a sua parceira Daiane Costa. Eu me recuso a falar o terceiro sobrenome dela, porque eu vou me enrolar a língua. Então vou ficar no Daiane Costa e Águida Mendes. Mas é assim... já atravessou fronteiras, ela já tem um livro em espanhol também, para vocês entenderem que muitas vezes o empresário, ele quer ajudar, mas às vezes ele não tem a informação para isso. Então o livro dela está se espalhando. Quer saber mais? Ela vai deixar aqui o contato dela, chama ela no direct, chama ela onde ela deixar aqui os caminhos das redes sociais dela, porque vale muito a pena. E, ó, se falar com jeitinho, é capaz dela transformar o livro em inglês também, viu? Que essas duas são terríveis. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer imensamente. Águida, foi um prazer estar com você. O trabalho que você faz é fantástico e eu só tenho a agradecer. Pessoal, semana que vem vou perguntar. Tá todo mundo aí? Eu quero você falando. Aníbal, tô aqui sim, na Rádio Barreirinha, no programa Conexão Novo Mundo, não importa se é às 5 da tarde, se é às 20, se é às 21 ou qualquer horário, você ouvinte da língua portuguesa tem todo o direito. Tchau, pessoal. Águida, mais uma vez, obrigado. Meninas, como sempre, obrigado. Águida, foi fantástico, assim, saber um pouco mais sobre tudo que você faz. Eu, como uma pessoa, né, que tem uma mobilidade reduzida, muitas vezes, tenho esse olhar e a gente sente que é só quando vive que o outro se coloca no lugar, né? E aí ter um livro para dar um hello para esse pessoal, para os empresários olharem de uma outra forma, gente, é fantástico. Ter você nas empresas para falar dar um outro olhar, sair fora da caixinha, porque a gente também pode sair fora da caixinha, por que não? Né? Não precisa vivenciar para saber, né, Águida? Muito, muito obrigada, assim, foi realmente fantástico a sua entrevista, eu amei, e claro, sou super fã, né, não tem jeito. E gratidão a todos, meus amigos, Aníbal e Zuleika, e é claro, a Rádio Barreirinha, e vocês, espectadores. O Aníbal vai perguntar se está todo mundo aí, e eu vou querer saber se estão mesmo, né? Porque, afinal, qualquer hora do dia ou da noite, nós estamos aqui para vocês. Ai, gente, eu que quero agradecer esse espaço. A inclusão precisa de espaço e incluir o tema dentro da Rádio Barreirinhas, dentro da nossa Conexão Novo Mundo, é algo, para mim, muito gratificante. E, sim, o livro, vou falar do livro, vou deixar aqui, então, para quem quiser consumir o livro e entender um pouquinho mais sobre inclusão e ter essa perspectiva dentro da empresa, é só entrar no www.inclusãoetrabalho.com.br, vai lá, acessa e tem o livro digital, tem o livro físico, é só acessar e a gente manda para você. E para quem quiser conversar comigo, tem agdapsico.oficial no Instagram ou o LinkedIn Águida Mendes. É só chamar que eu estou aqui. E empresários, abram o seu coração, por favor. Muito obrigada por esse espaço maravilhoso. Zu, Aníbal e Selma. Beijo. Este foi mais um programa da Rádio Barreirinha, programa Conexão Novo Mundo, todas as quartas-feiras, 17 horas, horário do Brasil, e na Europa, onde você estiver, às 20, 21, como acabou de falar o Aníbal, nós estamos aqui esperando por vocês. Lembre-se, hoje a Águida deixou brilhantes informações. Se você tem interesse, vou repetir, www.inclusãoetrabalho.com.br e você localiza o livro que ela fez. Agora,
Venha também, converse conosco, Cooperativa Conexão Novo Mundo. Entre no nosso site, conexãonovomundo.com.br. Estamos prontos, esperando você, para a gente poder crescer juntos nesse mundo. Muito obrigada e até a próxima semana.